Olá! Sejam bem-vindos ao canal, a este perfil Science Rocks, que tem por objetivo falar de ciência de uma forma leve e descontraída. Eu sou Cristiane Bretas e hoje, como toda sexta-feira, nós temos mais um episódio da nossa série Como Me Tornei Cientista. E a nossa convidada é a professora Karen Calaza. Olá, meu nome é Karen da Costa Calaza, eu sou professora da UF, do Departamento de Neurobiologia do Instituto de Biologia da UF. Eu trabalho na área de neurociências e queria agradecer a Cristiane pelo convite para falar um pouquinho rapidamente da minha história, da minha trajetória, né, como cientista. É interessante porque uma das primeiras perguntas, né, que ela faz é: o que te inspirou a ser cientista? E na verdade, relembrando a minha história, eu queria ser jogadora de vôlei, mas quem me conhece sabe que eu sou baixinha e não foi possível ser jogadora de vôlei. E na escola, o que me inspirava, o que eu gostava muito mesmo, era de biologia, né? Então, na época que eu estava no ensino médio, eu estudava biologia, eu tive genética e fiquei apaixonada por genética. E foi bem na época que a engenharia genética surgiu e estava muito famosa, na verdade. E eu queria fazer muitas coisas, né? Quando eu pensava no vestibular, na minha época era vestibular, eu pensava em ser psicóloga ou jornalista, ou enfim, pensei em muitas coisas, né? Muitas profissões que a faculdade seria interessante, mas pensava, ok, e depois da faculdade, né? O que eu vou ser? O que eu vou fazer no resto da minha vida? E, na verdade, biologia e fazer pesquisa em engenharia genética foi acho que é a única coisa que brilhou no meu olho na época. Então, era, na verdade, uma escolha muito baseada em informações que vinha da mídia, né, dos filmes, das reportagens sobre a engenharia genética e, óbvio, dos professores na escola de biologia, né? Então, quando eu entrei, eu decidi fazer biologia. Na época, eu moro no Rio de Janeiro e na época não tinha biologia na UF, ainda não tinha o curso de Ciências Biológicas na UF, e eu queria, então, e fiz vestibular para a UFRJ. E passei para o primeiro semestre, comecei a fazer biologia, interessada em fazer genética. Na UFRJ tinha um bacharelado de genética, e eu, quando comecei a cursar, logo depois que eu comecei a cursar, no primeiro período eu já busquei estágio no departamento de genética e entrei para um laboratório da professora Ieda Orioli, foi meu primeiro estágio, que trabalhava com malformações congênitas e, na verdade, ela trabalhava muito com aconselhamento genético, além dos estudos, mas era um trabalho que era muito próximo dos pacientes, das famílias dos pacientes, e era justamente uma das coisas que eu não queria fazer, porque, enfim, eu não achava que eu tinha condição emocional para trabalhar diretamente com o paciente. E também por isso eu não fiz medicina, gostaria de trabalhar com a pesquisa propriamente dita. Aprendi muito, mas num evento de exposição dos trabalhos de iniciação científica, eu acabei entrando em contato com trabalhos da neurobiologia, que eram, na verdade, na época que eu vi, de colegas que eram do time de vôlei da biologia da UFRJ, a Marília e o Stevens, que a gente chamava de Beat. E eu me apaixonei, achei lindas as imagens e comentei com eles, né? E eles falaram que tinha vaga no laboratório e arranjaram de eu fazer uma entrevista com o professor no laboratório do Steven, que era o Rafael Linden, e com a professora Patrícia Gardino no laboratório que a Marília me indicou. E eu fiquei apaixonada pelo trabalho que a Patrícia me explicou, que era sobre neurogênese, né? E também pela própria Patrícia,
que quem conhece é uma pessoa maravilhosa, muito competente, muito inteligente enfim, entrei na iniciação científica no laboratório, que era chefiado pela professora Nora Rocossi, que trabalhava em colaboração muito próxima com a professora Patrícia Gardino. E foi nesse contexto de um espaço muito feminino, de mulheres muito inteligentes, muito competentes, mas muito acolhedoras também, né? E muito trabalhando no coletivo, que eu tive toda a minha formação de iniciação científica. Entrei no mestrado em 95, acabei a graduação de biologia em 94, entrei no mestrado em 95 e depois no doutorado direto em 99. No Instituto de Biofísica Carlos Chagas Filho, né, onde a Patrícia e a Nora tinham um laboratório então de pesquisa. E durante esses anos eu tive a oportunidade, né, de entrar em contato com muitos outros assuntos dentro da área de fisiologia e biofísica, por conta dos muitos seminários que a gente tinha, palestras e seminários que a gente tinha no laboratório e na própria biofísica e no programa avançado de neurociências, onde a gente tinha semanalmente, né, cada um deles, a gente tinha seminário todos os dias e a gente entrava em contato então com artigos científicos e com professores, pesquisadores que iam na instituição falar do trabalho, né? E a gente também tinha um seminário que envolviam vários laboratórios que trabalhavam com o mesmo tecido, que era a retina, que chamava Clube da Retina. E era muito interessante porque a gente apresentava seminários também semanalmente, alunos e professores dos diferentes laboratórios, e a gente tinha uma interação muito interessante de diferentes abordagens de estudos para o mesmo tecido. Também foi uma oportunidade muito rica na minha formação e eu acho que foi muito interessante. Para o que eu sou hoje, né, pesquisadora da área de retina também. Bem no início da iniciação científica, duas pessoas, além da Patrícia Gardino, foram muito importantes, né, na minha formação. Então, a Maíra Oliveira e o professor Ronald Marques dos Santos, que era doutorando na época, me ajudaram na parte experimental e também na formação de uma pesquisadora e da cientista que eu queria ser, né? Que é uma cientista muito criteriosa. A Maíra era muito criteriosa, era a técnica do laboratório, e o Ronald também, né? Mas eram pessoas muito acolhedoras, muito doces e estavam sempre disponíveis, dispostos a ajudar em qualquer problema no laboratório. Então, eu acho que o convívio com todas essas pessoas forjou o que eu sou hoje, o que eu queria ser e o que eu sou hoje como pesquisadora no laboratório, que hoje eu coordeno na UF, né? Então, eu fiz o doutorado na verdade, de 97 a 2001. Eu tive a oportunidade de fazer um que a gente chama de doutorado sanduíche, né, que é passar um tempo de um estágio fora do Brasil. Eu fiz na Cornell University, no laboratório do professor Roberto Voisin, e que foi uma experiência incrível. Eu, na verdade, vim de uma família relativamente pobre, de classe média, que a gente chamava classe média baixa, né? Eu nunca tinha imaginado sair do país, e no doutorado eu morei em Nova York e estagiei então no laboratório do professor Roberto do Voisin. Foi uma experiência incrível. Eu trabalhava 10 a 12 horas por dia, trabalhei muito e conheci também, né, a realidade da ciência nos Estados Unidos, ou então a ciência de primeiro mundo, né, que a gente pode dizer. E vivenciei as facilidades, né, de você querer um anticorpo e encomendar e no máximo 2 dias depois estar no laboratório, que é
um dos problemas que a gente tem na ciência do Brasil, né? A gente leva muito tempo para conseguir obter um determinado reagente, porque demora 2 a 3 meses para chegar no Brasil, além de ser muito mais caro. Mas também vivenciei e pude comparar a diferença no prazer de fazer pesquisa, na busca de perguntas inteligentes que os cientistas brasileiros precisam fazer e buscam, né, para fazer uma ciência que se insira realmente no contexto mundial, né? Então os cientistas brasileiros com todas as questões, né, de financiamento, que um período fica bom, outro período fica péssimo, outro período fica razoável, então não tem uma manutenção do financiamento em pesquisa, das questões de importação, ser muito caro importar, então o material é o triplo do preço do que fora do Brasil as pessoas obtêm, e pelo tempo, enfim, todas as questões que dificultam muito, né, a nossa pesquisa, a gente acaba conseguindo suplantar isso com inteligência, com criatividade, né, fazendo perguntas mais importantes e também trabalhando de uma maneira mais prazerosa, né, com um ambiente prazeroso de trabalho no laboratório. Entrei na UF em 2000. Entrei na UF em 2001, mas na verdade eu tinha fazendo um estágio de como professor substituto na fisiologia, que foi muito importante provavelmente na minha formação de docência. E em 2002 eu entrei como professora adjunta do Departamento de Neurobiologia, onde eu criei o Laboratório de Neurobiologia da Retina da UF e tenho trabalhado em projetos de pesquisa em circuitos neuroquímicos desse tecido, no desenvolvimento desse tecido, especialmente estudando os efeitos de cafeína, né, no desenvolvimento da retina, que é um tecido do sistema nervoso central, mas também é um tecido muito importante, fundamental para a visão, né, que é onde a gente tem as células capazes de traduzir a informação luminosa, são chamadas fotorreceptores. E mais recentemente comecei a estudar também o efeito de endocannabinoides no desenvolvimento da retina. E ao longo da minha trajetória com os alunos, na verdade, de pós-graduação, eu fui também começando a estudar retinopatias, né? Então, especialmente retinopatia diabética, os estados precoces da retinopatia diabética e modelos, né, de glaucoma ou isquemia, retinopatias que envolvem processos isquêmicos agudos, e modelo de isquemia com aumento da pressão intraocular, que é o que eu atualmente, então, continuo fazendo, né, tanto os modelos de retinopatias quanto o estudo do desenvolvimento. E eu também me envolvo muito com a graduação, né? Então a gente dá aula, eu dou aula de neurobiologia ou biofísica na graduação, em diversos cursos, e na pós-graduação eu atuo também como professora pesquisadora permanente de 2 pós-graduações, dando o curso de organização morfofuncional da retina, e também outros 2 cursos de imunohistoquímica e de tópicos em neurobiologia. E na extensão eu tenho trabalhado nesses últimos anos na divulgação do viés implícito e da ameaça pelo estereótipo, trabalhando em conjunto com pesquisadoras da UF e da UFRJ, a Letícia Oliveira, que é da UF, e a Eliane Volchan e Fátima Hertal, da UFRJ, que são professoras que trabalham na área de neurociência e que se envolvem, na verdade, isso tudo começou com a Eliane Volchan, né? E a gente, na verdade, forma um grupo de estudo e de divulgação desse tema, que é bastante importante, que envolve especialmente grupos subrepresentados, né? Que são prejudicados em função dos estereótipos sociais.
Vou em escolas também para fazer palestras, ou de neurobiologia, ou do viés implícito da ameaça pelo estereótipo. Então, a atuação, na verdade, na universidade é uma atuação bastante ampla, né, que envolve ensino de graduação e pós-graduação, envolve pesquisa, que por sua vez envolve a produção de projetos, a busca de financiamento desses projetos de pesquisa, né, inscrevendo projetos, manejando essa verba e assim por diante, e também com a extensão que pode envolver, por exemplo, no meu caso, a divulgação científica, tá? Então, a gente faz bastante coisa, é um prazer enorme, eu gosto muito do que faço e provavelmente por causa disso, a maioria dos pesquisadores no Brasil trabalham muito mais do que as 40 horas semanais que o nosso contrato rege, mas a gente faz por prazer, por amor à ciência, por amor ao desenvolvimento científico e à produção do conhecimento e por amor à universidade pública. E agradeço muito a oportunidade. Um beijo a todos. Bom, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, salvem, curtam, compartilhem, sigam o perfil do Science Rocks no Instagram e no canal do YouTube. E se vocês tiverem alguma dúvida ou quiserem que a gente traga algum assunto em especial, deixa aqui embaixo nos comentários. Obrigada e até a próxima!